Fala, Fogão! Jorge Pidal, novo profissional responsável pela preparação física do Botafogo, concedeu hoje para a Botafogo TV uma entrevista bem interessante e eu queria comentar aqui as declarações do nosso novo preparador físico, justamente para te ajudar a entender qual é o objetivo, qual é a linha de trabalho que vai ser seguida, alinhada às ideias do Ramon Dias. O aspecto mais importante da gente ter um preparador que conhece o trabalho do treinador, que está acostumado com as ideias do jogo dele, é justamente você ter uma preparação física bem alinhada ao que vai ser executado no dia da partida. Então vou comentar isso para você já já. Um outro ponto que eu quero comentar é a respeito do foco da comissão técnica nesse momento inicial. A gente teve sessão de treinamento ontem, teve sessão de treinamento hoje, e eu vou passar para você aqui o foco da comissão técnica nesse momento, que ficou bem evidente através das imagens também divulgadas pela Botafogo TV. E para fechar, eu quero comentar para você a questão dos credores, que parecem estar mais abertos a negociar deságios aí em relação à dívida, justamente para poder garantir que vão receber alguma coisa do Botafogo. Parece que aquelas declarações do Montenegro e do Felipe Neto, falando que o Botafogo estava falido, estava em processo de falência, enfim, parece que isso assustou um pouco os credores, verdade seja dita, e eles estão mais abertos a conversar para negociar um deságio maior aí e receber alguma coisa. Eu vou comentar tudo isso para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal. E além disso, se ainda não for inscrito por aqui, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a meta de 1.500 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro aspecto que eu quero destacar aqui nesse vídeo para você é a entrevista do Jorge Pidal e algumas das declarações que ele deu nessa entrevista para a Botafogo TV. Começando pelos elogios ao futebol brasileiro. O Jorge Pidal, que elogiou bastante o futebol brasileiro, disse que é o melhor futebol praticado no mundo e, obviamente, eles têm o desejo de atrelar a esse bom futebol brasileiro a intensidade e garra argentina. Todo mundo sabe muito bem que o futebol argentino é muito conhecido por intensidade, por garra, por entrega e por buscar o resultado até o final. As equipes argentinas são muito conhecidas por isso, por essa raça. E se a gente ganhar isso no Botafogo, apenas isso, já vai ser um grande ganho para a nossa equipe. Porque vamos combinar, diferente do que o Flávio Tênis disse nas últimas duas partidas, de que o Botafogo estava sendo uma equipe vibrante, totalmente diferente da realidade, o Botafogo realmente precisa adquirir esse lado vibrante, essa raça, de acreditar no resultado e buscar esse resultado até o final. Não é o que a gente tem visto no Botafogo até aqui. Tudo bem, a gente até pode ter tido ali alguns bons momentos de futebol, mas é muito pouco se a gente for muito honesto. Contra o Cuiabá, por exemplo, o que a gente viu foi um Botafogo apático até os 35 minutos do segundo tempo e só então partir para uma abafa para tentar alguma coisa. Então não dá para falar que uma equipe que joga dessa maneira é uma equipe vibrante. A mesma coisa vale em relação ao último jogo contra o Bahia. Passamos 90 minutos mais os acréscimos sem fazer uma pressão, sem realmente ser vibrante, conforme o Flávio Tênis estava enxergando. Então, se a gente adquirir essa intensidade, essa garra que o futebol argentino possui, isso já vai ser um ganho considerável para o Botafogo. Um outro aspecto aqui que o Jorge Pidal comentou foi justamente que o trabalho dele é preparar a equipe para que o Botafogo possa adquirir o melhor rendimento de acordo com aquilo que o Ramon Dias e a comissão técnica desejam. Ou seja, em outras palavras, o trabalho do Jorge Pidal é ser um facilitador para que as ideias de jogo do Ramon Dias e comissão técnica possam ser executadas plenamente durante as partidas. Afinal de contas, se você não tem uma equipe preparada fisicamente para suportar as demandas de uma partida durante os 90 minutos, você não consegue desempenhar o seu melhor futebol. Isso é algo natural no futebol de alto desempenho. Se você está 90% preparado e o outro jogador está 100%, pode ter certeza que você vai ficar para trás. Futebol de alto desempenho é isso. Esporte de alto desempenho, de modo geral, é isso. Você não pode estar só 95%, 90% preparado. Você tem que estar 100% preparado. Porque você vai enfrentar adversários que vão estar com um bom condicionamento físico. E, naturalmente, esse condicionamento físico vai fazer a diferença durante os jogos. É só você pegar, por exemplo, como é uma pelada. Numa pelada, você vai lá estar jogando com seus amigos, você vai ter gente que está melhor preparada e gente que está pior preparada. Tem os gordinhos e os magrinhos, certo? Quando você pega uma pelada, quem que se destaca, mesmo que não tenha tanta técnica assim, que não seja um craque, é o cara que está melhor condicionado. Imagina isso no futebol de alto desempenho, no futebol profissional. Então a gente tem que ter um time realmente voando baixo,
muito preparado, alta intensidade, para poder fazer o jogo que o Ramon Dias deseja. Um jogo ofensivo, de pressão, que suba as suas linhas de marcação e que coloque os adversários em grande dificuldade. Esse, obviamente, é um ponto fundamental aqui do trabalho do Jorge Pidal. E por falar em preparação física, pelas imagens divulgadas pela Botafogo TV, ficou bem evidente que hoje o foco da comissão técnica, até porque a próxima partida na segunda-feira apenas, é um trabalho físico-técnico. Um trabalho físico-técnico desenvolvido com alta intensidade. Eu não sei se você viu as imagens da Botafogo TV, mas eles fizeram demarcações no campo, alguns quadrados, uns menores, outros maiores, delimitando a área que os jogadores deveriam trabalhar. Muitas vezes, inclusive, dividindo o grupo. Um sem colete, outro colete amarelo, outro colete laranja, justamente para quê? Fazer um trabalho de manutenção de posse de bola, movimentação, toque rápido ali, se deslocando, justamente para você poder ter uma intensidade muito elevada nesse trabalho. Quando você faz esse tipo de trabalho, você tem ganhos consideráveis. E você não precisa fazer esse trabalho durante muito tempo, porque costuma ser trabalho de muita intensidade. Então em 15, 20, 30 minutos, você já tem os jogadores ali bem desgastados e isso naturalmente vai fazer com que a equipe esteja melhor preparada para as partidas. Então é bem interessante perceber esse trabalho físico-técnico que tem sido desenvolvido nesse começo de trabalho da nova comissão técnica. Pode ter certeza que eles já perceberam que um dos pontos frágeis do Botafogo é a parte física. Não é à toa que o Ramon Dias, na sua apresentação, e inclusive eu comentei isso aqui no canal, ele deixou bem claro que eles iam fazer algumas mudanças táticas e físicas, justamente porque eles já devem ter percebido que o Botafogo precisa evoluir nesse aspecto. E o que a gente vê até aqui, segundo imagens da Botafogo TV, é justamente um trabalho muito concentrado nessa parte física e técnica. Depois dá uma olhadinha lá na Botafogo TV, porque você vai poder reparar algumas imagens desse trabalho com as áreas delimitadas e os jogadores com esses coletes, amarelo, laranja, sem colete, fazendo a manutenção da posse da bola. É realmente um trabalho bem interessante e que desgasta bastante os jogadores. Então, dá para ver nitidamente que o foco da comissão técnica é realmente preparar a equipe fisicamente e, num segundo momento, fazer a parte do trabalho tático, que naturalmente também pode ser desenvolvido com a parte física. Essas variáveis do condicionamento físico de um atleta profissional é bem interessante. Então, se você puder acompanhar a Botafogo TV, inclusive se inscrever lá na Botafogo TV, porque isso ajuda o canal a crescer, ajudando também o Botafogo a gerar até receita, como por exemplo anúncios nos vídeos e tudo mais. Tudo bem que na Botafogo TV eu não sei por que eles não ativaram aquela questão do seja membro, porque se você tivesse alguns conteúdos exclusivos para os membros, você teria também uma fonte de receita ali para o Botafogo. Não consigo entender por que o Botafogo não ativou essa opção do seja membro. Seria mais uma possibilidade de receita para o nosso clube. Vai entender, né? Mas vamos em frente. Para fechar aqui nesse vídeo, eu tenho a questão dos credores que estão mais abertos, mais amigáveis para poder negociar um deságio da dívida. Tudo isso começou, segundo informações do blog Dinheiro FC, com as declarações do Montenegro e do Felipe Neto, pasme você, algo que a gente considerava ser muito negativo, porque você arranha muito a imagem do Botafogo. A partir do momento que você fica falando que o Botafogo não está falindo, o Botafogo já está falido, a partir do momento que você fica falando isso aos quatro cantos, naturalmente você arranha a imagem da instituição. Acho que isso aqui é um ponto que você concorda comigo. Alguém está falando que o Botafogo não está falindo, já está falido? Qual é a imagem que isso passa para o mercado? Para jogadores, técnicos, enfim. Ainda bem que o Ramon Dias desconsiderou essa declaração, vamos combinar. Mas não é nada positivo você falar isso. Mas por incrível que pareça, de acordo com o blog Dinheiro FC, parece que os credores, escutando essas declarações, ficaram mais propensos, digamos assim, a querer negociar um deságio da dívida para garantir receber alguma coisa do Botafogo. Já que o Botafogo está nesse processo de falência, naturalmente, se eu sou credor do Botafogo e escuto esse tipo de informação, achando que eu não vou receber absolutamente nada, é melhor você garantir uma negociação para ter um deságio aí e receber alguma coisa, do que você ficar de mão abanando. Isso aí é uma coisa natural. Acho que qualquer pessoa que fosse credor do Botafogo concordaria com essa questão. Enfim, parece que essa declaração do Montenegro e do Felipe Neto surtiram algum efeito aí nos credores. Vamos ver, com o passar do tempo, se de fato a gente vai ter alguma mudança em relação a isso. Lembrando que o projeto da SA ainda segue de alguma maneira, mas não aquele projeto do Laércio, que seria o projeto mais interessante. O projeto da SA que segue ativo é um outro modelo capitaneado pelo Gustavo. Então a gente tem uma busca aí por capital estrangeiro nesse momento e vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Que o Botafogo precisa de um fato novo para poder virar esse jogo, disso a gente não tem a menor sombra de dúvida.
Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de todas essas questões que eu comentei aqui? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação sempre é muito importante. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza mais uma vez que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e se ainda não for inscrito, se inscreva, porque com isso vai ajudar o canal a crescer e a gente vai poder alcançar cada vez mais botafoguenses. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.